Nesta manhã, quero que prossigamos e abramos em Isaías, capítulo 7. Quero mostrar a vocês dois efeitos da prosperidade. Um deles, e eu creio em Deus que este será o efeito. Amém. A maioria das pessoas é afetada negativamente por serem abençoadas. Tudo bem, vocês estão aí? A maioria das pessoas é afetada negativamente por serem abençoadas ao chegar à América. Se você considera isso uma bênção, elas são afetadas negativamente ao se tornarem advogados ou médicos ou ao conseguirem bons empregos. E elas são afetadas negativamente por serem abençoadas ao terem um amado ou ao se casarem. É verdade. Quando prego, as pessoas riem e gritam, mas falo sério, não é brincadeira. Pensem nisso. Às vezes parece tão absurdo, mas a maioria das pessoas é afetada negativamente por ter dinheiro. Quantas pessoas que têm dinheiro vêm à igreja? É como se, assim que você tem um pouco de dinheiro, já não consegue mais vir à igreja. Não é verdade? Sim, muitas pessoas que vêm para a América, talvez algumas se tornariam isso porque o Senhor teria feito isso, teria sido isso. Eles mudam. E as pessoas que são casadas, as mulheres mais resilientes e, às vezes, mal-humoradas e LT, break time igual 0.5S e GT. Geralmente são mulheres casadas que estão casadas há algum tempo, desafiadoras e obstinadas. E os mais fluidos são aqueles pré-casamento, pré-antes do casamento. Eles parecem tão fluidos e acreditam em tudo. E você sabe, é como se eles fossem anjos. Sim, e não apenas com o marido, mas também na igreja. Mesmo na igreja, as pessoas que fluem e estão prontas para fazer as coisas ali têm um certo jeito. Digo que a maioria das pessoas é afetada negativamente por ter o que chamamos de bênçãos. Ela é abençoada. Decidiu casar. Ela é abençoada. Ah, ela teve um bebê. Ela é Blackstone. Mas também podemos contar a maldição dela. Mas Jesus realmente teve o efeito que eles tiveram. A prosperidade deveria estar no Senhor. Jesus era diferente. ILT, break time igual 0.5S e GT. Tudo bem, agora observe Isaías. Você está comigo? No capítulo número 7. Então vamos ler o versículo número 14. Portanto, o próprio Senhor verdadeiramente vos dará um sinal. Amém. Qual é o sinal? Eis que uma virgem conceberá e você chamará o nome dele de Emanuel. Amém. Uau! Esse é Jesus? A gente sempre fala de Jesus. Esse é o melhor que você vê. E o motivo de eu estar te explicando que Isaías e todos esses profetas não pensam nas coisas fazendo sentido. Você vê, é como se só aquela parte fizesse algum sentido. O próximo versículo não faz sentido em relação ao que foi dito antes. Então, por isso, não lemos esses livros. Você entende? Vós, por exemplo, o versículo anterior diz: é uma coisa pequena que vocês, homens, vão usar? Meu Deus, como isso tem a ver com uma virgem conceberá e dará à luz um filho, não é mesmo? Você entende o que estou dizendo? E depois disso, tudo muda de qualquer maneira. Então diz:
manteiga e mel ele comerá. Uau! Para que ele saiba rejeitar o mal e o bem, ou seja, para que ele possa reconhecer claramente o que é prejudicial e o que é benéfico em sua vida. Uau! Esta é uma escritura realmente muito maravilhosa. Amém. Não sei se isso é verdade para aqueles que vêm de Gana, mas, por exemplo, quando um bebê nasce, eles estão cuidando da criança. Ok, essa é a escritura que é usada. ILT, break time igual 0.5 SIGT. Então, quando eles têm um bebê no 7º dia ou no 10º dia, eles trazem esse bebê, eles trazem um pouco de manteiga e um pouco de mel, não é? E eles colocam na boca do bebê e dizem quando? Quando você prova mel, é mel. Quando você prova manteiga, é manteiga. Uau! Não sei o que isso significa, mas foi isso que foi dito. E foi dito sobre Jesus que ele comeria manteiga e mel. Agora, esse é outro efeito, prosperidade. E esse é o bom efeito da prosperidade. Por que a manteiga representa as preciosas e abundantes riquezas do leite que você obtém do leite? E o mel é simbólico do doce do bom, ou seja, do melhor do doce. Então, o melhor do doce e o melhor do rico, tudo isso você recebe. Será comido pelo nosso Salvador. ILT, break time igual 0.5 S e GT. Por quê? Para que ele saiba recusar o mal e escolher o bem. Então, a prosperidade não tem apenas um efeito negativo. Amém. Você está aí? A prosperidade não tem apenas um efeito negativo. Certo. Obrigado. Ela não tem apenas um efeito negativo, mas pode ter um efeito muito positivo sobre uma pessoa. Sim, pode ter um efeito muito extremamente positivo sobre uma pessoa através da verdadeira prosperidade dela. E as papilas gustativas da pessoa já tendo sido levadas ao extremo para provar o leite, a manteiga e o mel, quando algo ruim é oferecido para a pessoa, você entende? ILT, break time igual 0.5 S e GT. Ela não cede a isso. ILT, break time igual 0.5 S e GT, ou nem se interessa, porque já conhece o extremo. Não há mais nada que você possa me oferecer para muitos de nós que não morávamos na América antes. Se você já morava aqui, tudo bem. Mas, falando sério, o que mais existe? Não há nação mais rica. Quer dizer, você tem muitas crises, muitos problemas financeiros e assim por diante, mas em relação ao resto do mundo, você não tem nenhuma preocupação, nenhum pensamento. Você não tem problema algum. Sim. Amém. Você está aí? Você está indo para casa. Tudo bem. Glória a Deus. Volte para Isaías. E voltemos ao capítulo número 2. Desculpe. ILT, Brent time igual 0.5 S e GT, capítulo 1, versículo 23, diz: seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Todos amam presentes e correm atrás de recompensas. Essa é uma condição ruim.
uma situação desfavorável que você tem quando um príncipe ou líder é companheiro de ladrões, que é o que acontece com muitos políticos hoje em dia. ILT, Drake time igual 0,5 SIGT. Os companheiros dele são ladrões. Você está ouvindo? E todos amam presentes. Eles querem presente, certo? Todo mundo quer que você dê um presente. Nada é feito porque é bom para o país. Nunca é feito porque é bom. Qualquer pessoa que venha a Gana para fazer negócios ou firmar algum tipo de contrato, lembre-se destes princípios. Nada é feito porque é bom para o país, porque todos buscam recompensas. As pessoas fazem coisas porque haverá uma recompensa. Tudo bem? Eles não julgam o órfão porque o órfão não tem recompensa, nem tem presente para dar. Órfãos não têm presentes para dar às viúvas. Eles não defendem a causa da viúva. A viúva, na verdade, precisa de ajuda. Não é a viúva que vai te dar dinheiro. Então, pessoas que estão por baixo e em situação difícil são sempre esquecidas por esse tipo de líder. E quando se trata de pastores de igreja e líderes espirituais cristãos que são assim, ok, da mesma forma, companheiros de ladrões como você podem ir na mesa principal, haverá um ladrão sentado ali, observando atentamente. ILT, break time igual 0,5 SIGT. E ele é honrado. Nem mesmo os pastores são honrados, mas os ladrões estão lá porque são ricos. E todo pastor está atrás de uma recompensa. É verdade. Então, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 16, se você puder colocar na tela, verá um versículo interessante ali. Eclesiastes capítulo 10, versículo 16 diz: Ai de ti, ó terra ou a igreja, quando teu rei é uma criança e tua princesa come de manhã, certo? Mas abençoada és toda a terra. Quando o seu rei é filho de nobres, ou seja, filho de um homem rico, ele já é rico. É isso que estou dizendo, que há dois efeitos de riqueza e prosperidade. E eu estou tentando te ensinar hoje para que o efeito positivo da prosperidade seja o que será a sua história. Amém. E ele diz: seu rei ou seu líder já é filho de um homem rico. E ele come na estação certa, ou seja, no momento certo ou quando é apropriado. E por que ele come? Por que ele come? Ele come. Você vê ele se divertindo e comendo. Mas não haverá motivo para ele comer. Se não houver motivo, ele não come. E ele está comendo para ter força, realmente, e não por exageros ou prazer. Uau! Você está comigo? Então é suposto ser uma bênção nascer rico? É suposto ser uma bênção, mas infelizmente, quando as pessoas provam leite e mel, um espírito de ganância toma conta delas e elas sentem: preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Mais e mais e mais até que não faça mais sentido as coisas que você tem. Lembro-me de uma vez que tinha um amigo que trabalhava para um milionário bilionário. Na verdade, ele trabalhou para o milionário até que o milionário se tornou bilionário. E quando o conheci, o milionário tinha cerca de 600 ou 700 milhões. E toda vez que eu conversava com ele,
Ele me dizia quanto dinheiro eles ganharam hoje, quanto dinheiro eles ganharam. Até que eu lembro que ele me disse que eles chegaram a algo em torno de 900 milhões e que seu chefe estava realmente tentando atingir 1 bilhão. Sim, e até que ele atingiu 1 bilhão e um dia disse que descemos um pouco. Caímos de 1 bilhão para 900 e poucos milhões. Então você se pergunta qual é a razão do dinheiro? Você sabe? Sim, não faz mais sentido. E à medida que você avança, você descobre que a falta de sentido de tudo que estamos fazendo é aparente. Então você descobre que existem pessoas que têm muito dinheiro e nunca vão liberar esse dinheiro até morrerem. Sim, eles têm. E é como se fosse só para olhar mesmo. Mas, na verdade, são ferramentas de Satanás. São ferramentas de Satanás para manter o dinheiro em rios e canais. Esse dinheiro nunca será usado. Sim, eu estava conversando com um cristão rico e disse: Você é abençoado. Deus te fez rico. Não se engane. Está caindo na mesma história de todas as pessoas ricas. Todas as pessoas ricas têm a mesma história. Só mais um pouco. Não faz mais sentido. É só acumular tudo e guardar. E aí eu fico guardando para alguma coisa. Vou usar isso se acontecer algo assim. Aprendi, sabe? Porque não sou pobre e não vim de família pobre. Veja, eu aprendi que até para prosperar existe um jeito certo de prosperar. Mas se você prosperar e não deixar Deus guiá-lo, torna-se bizarro e bestial e torna-se estupidez ter tudo o que você tem. Amém. Tudo bem. Então observe com muita atenção que Deus nos quer cedo pela manhã. Amém. Não apenas para comer, porque há algo para comer, mas Ele quer que comamos para termos força. Agora voltem para a escritura que lhes dei em Isaías. Eu te dei em Isaías. Manteiga e mel ele comerá. Uau, que bênção! Deus ia te dar a América. O efeito que a América deveria ter tido sobre você era mandá-lo de volta para a Gâmbia. Disse: Vou voltar para a Gâmbia. Não há nada aqui, só almas na Gâmbia. Volto para lá. Isso garantiu você aqui para sempre. Veja bem, quando eu era criança, eu costumava viajar até na primeira classe. Às vezes, não havia mais ninguém na primeira aula, exceto eu e o presidente do Supremo Tribunal. Sim, quando criança, com meu pai. E eu não ficaria. Lembro-me de uma vez que eu não estava sozinha porque ele foi comigo. E então eu vim sem ele. Voltei à primeira aula. Eu e o presidente do Supremo Tribunal de Gana. Quando criança. Sim, eu comi manteiga e mel. Eu sou filho de um homem rico. Sim, e filho de uma mulher rica. Fiquei surpreso quando cheguei aqui e me disseram que eu não tinha vindo no ano passado. Não parei aqui no ano passado. Sim. Por que eu não vim aqui? Onde eu estava? Eu repetidamente fazia isso para levantar dinheiro. Você vê? Eu não. É até uma das partes. Cada trabalho, como cada assunto. Talvez você faça biologia, há o olho, o ouvido e o canal elementar, mas também há o sistema nervoso ou algo assim. E você diz que não gosta dessa parte.
No ministério temos diferentes aspectos. Você entende? Sistema nervoso. Eu ouço isso. E a parte que eu não gosto é que a parte de levantar dinheiro e falar sobre dinheiro também tem uma parte que eu não quero dizer. Se você me perguntar o que eu faço, não me importo. Fico feliz que o senhor esteja animado. Gosto disso. Amém. Mas estou dizendo que não é só que tenho que ir para a América, tenho que ir para cá, tenho que fazer isso. Não, não, de jeito nenhum. Sim, e é isso que estou tentando explicar para você. Vá para o outro versículo que eu lhe dei. Em Isaías, a princesa todos seguem recompensas. Isaías 1:23 diz: Seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, e todos adoram presentes. Veja, aqui com você nem penso em presentes. Vós, ele disse, não preciso de presente. Amém. Mas veja, quando você é pastor ou líder e está seguindo, vê o verdadeiro motivo de estar ali, não consegue fazer ou dizer o que precisa. Você nem consegue pregar. Não é impressionante? É verdade ou não é verdade? E então eles não julgam os órfãos. É como pessoas que não têm, fora da minha cabeça. E eu estou aqui para te dizer que Deus te deu manteiga e mel, pelo menos em relação a 99,9% de todo o mundo. Verdade. Veja, eu conheci uma certa pessoa rica. A pessoa dizia que estava ocupada fazendo várias coisas. E tem uma história, assim como quando você encontra europeus. Eles têm coisas que dizem sobre por que não acreditam em Deus. Os ricos têm uma lista. Posso escrevê-la para você antes de falar. Estou pagando, resolvendo isso. Lembro de um senhor que disse que pagava meu empréstimo de 23 milhões de dólares, mas terminaria em setembro. E quando eu terminar de pagar 23 milhões de dólares, vocês verão algo. E o tempo dos 23 milhões de dólares chegou e passou. Anos de passagem. Ainda estamos extraindo. Sim. Então, pessoas ricas têm um certo padrão de não fazer certas coisas. E digo isso porque você está aqui. Pessoas ricas dizem que não são ricas. Os ricos dizem que têm que pagar isso. É a canção padrão dos ricos. E eu estou lhe dizendo que todos na Gâmbia gostariam de ser como você, Pastor John, ou então não pense assim. Eu estive no seu país. Todos em Kang gostariam de estar aqui com base no que vi lá. Se eu chegar a você, vai dizer que não é rico e está resolvendo uma ou duas coisas. Não é verdade? Ou você gostaria de pegar seu papel e anotar o que todo mundo vai dizer antes de perguntarmos, só para sabermos o que diriam? A gente já sabe o que todo mundo vai dizer. Todo mundo vai dizer certas coisas. Gili, o que você acha? Não é verdade? Quero dizer, se a gente pudesse simplesmente pegar um papel e escrever o que as pessoas vão dizer quando você fala que Deus te abençoou. ILT, break time igual 0.5S e GT, elas vão responder: ah, sim, mas eu preciso de um tempo para pagar, para resolver, para fazer, para terminar, para limpar, para cuidar, para ajeitar, para planejar. Senhor, tenha misericórdia. Assim eu posso te dar seu papel, para você escrever sua música. Então Deus tem me dito: diga ao povo que eles são abençoados.
Diga ao povo que eu lhes dei leite e mel. Não diga que eu não dei. Diga agora, não diga depois. Não me diga que eu deveria falar sobre isso depois. Mas você está resolvendo as coisas. Quantos anos você vai ficar resolvendo as coisas? Você se lembra quando estava em Guá? Você nem tinha carro e eu costumava te deixar em casa à noite? Ei, você ainda está resolvendo as coisas aqui na América. Ainda está organizando todas as suas coisas. Ninguém aqui é uma pessoa realmente rica. Ninguém aqui tem muito dinheiro. É sempre assim que parece, sempre a mesma coisa. E os mais ricos são iguais. Os mais ricos, eles podem ter tudo. Mesmo assim, eles vão dizer: ah, eu preciso de não sei o quê. Porque cada bilionário que tem 700 milhões está mirando em 750 bilhões e depois em 800. Ele não tem dinheiro. É por isso que dinheiro é loucura. Então, para mim, eu decidi e disse: Senhor, tudo que o Senhor me der, quero usar para fora. Eu quero morrer zerado. Nem quero ter conta bancária quando eu morrer. Quero colocar tudo para fora. O Senhor me disse: coloque para fora o que tem, como no início da medicina. Você trouxe caixas de som, amplificador, carro, tudo o que tinha e usou para minha obra. Traga tudo que você tem e use para minha obra. Não guarde nada, não esconda nada. É, porque eu fiz isso. E o Senhor me mostrou isso. Eu vejo quando você teve. O que você tinha era muito pequeno. Você trouxe tudo para fora. Sistema de som. Eu o trouxe e usei na igreja em vez de mantê-lo no sistema de som da minha sala de estar quando vou lá. Quando me casei, o que estava para acontecer, eu o utilizei. Não o mantive escondido e guardado por um dia. E eu trouxe tudo que tinha e usei. Usei meu carro, usei meu sistema, usei meu dinheiro, usei tudo. Eu derramei tudo. E o Senhor me disse que, nesta fase da sua vida, o que você tem, traga e use. Coloque em ação. Use para Deus e para o JAD, como aos 25 anos. Não traga lista, senhor bispo. Estou limpando, estou matando isso. E você não tem nada para matar. Estou te dizendo o que Deus me disse. Estou te dizendo o que Deus me disse. E eu oro para que Deus me dê essa graça, de modo que, quando eu morrer, nem haja necessidade de um testamento ou mesmo. Não tem conta, não tem nada para seguir. Não tem nada. Se eu tiver, eu já compartilhei. Compartilhe. Eu só, quando entrar na Terra, não há projeto. Algumas pessoas têm um grande projeto. Tantas coisas. Uau! Manteiga e mel são bons. Pode ter um bom efeito. Pode ter um bom efeito. Sim. Não precisei vir aqui para a Suíça, para a Inglaterra. Não, não, não. E você deveria ficar feliz. Caso contrário, você ficaria surpreso com o que a igreja verá quando a vir. Você sabe disso. Sim, estamos aqui. Estamos aqui. É verdade. Você sabe que estamos aqui para buscar alguma coisa. É uma boa mensagem para esta manhã? Ok, é uma boa mensagem de manhã. Diga ao vizinho que parece que você recebeu uma boa mensagem esta manhã. Bem cedo de manhã, ao amanhecer do dia, eu adoro te ouvir falar comigo e
quero falar com você. Gosto de sentir a calma e a tranquilidade desse momento, quando tudo está começando e o silêncio ainda reina. De manhã, à tarde, ao amanhecer, eu adoro te ouvir falar comigo e quero falar com você, pois cada instante ao seu lado torna o dia mais especial e cheio de significado. Bem cedo de manhã, quando eu acordo, é tão bom te louvar, te dizer o quanto eu te amo, o quanto você significa pra mim. Eu quero falar com você. ILT um break time igual em 0.5S e GT, e é tão fácil cometer erros quando tento fazer as coisas do meu próprio jeito. Você disse que se eu apenas te pedir diretamente, você acalma minha alma que tem cuidado. Você me acorda do meu sono e sabe exatamente do que vou precisar, porque eu quero falar com você. Me guia cedo, me orienta cedo, fala comigo cedo, porque eu quero falar com você. Então, que os ventos soprem, que as tempestades se levantem, que as coisas inesperadas aconteçam no meio da noite silenciosa. Quando o amanhecer finalmente chegar, eu vou estar bem, porque eu realmente quero falar com você. Por favor, me ensina a amar hoje. Devo ir, devo ficar. Guia-me no teu caminho, Senhor, porque eu realmente quero, de todo o meu coração, falar contigo, ó Senhor amado. Eu quero falar contigo, ó Senhor. Eu quero falar contigo e preciso, profundamente preciso, da tua direção e preciso, com toda a minha alma, da tua proteção, Senhor. Tudo que peço, tudo que humildemente peço é que tu, Senhor, direciones o meu caminho, o caminho que devo seguir. Preciso da tua direção, Senhor, e preciso da tua proteção, Senhor. Tudo que peço é que tu direciones o meu caminho, Senhor. Mostra-me cedo, de manhã bem cedo, fala comigo de manhã cedo, Senhor. Eu quero que tu direciones o meu caminho, o caminho mais seguro. Preciso da tua direção, Senhor, e preciso da tua proteção, Senhor. Tudo que peço é que tu direciones o meu caminho, Senhor. Mostra-me cedo de manhã, guia-me, Senhor, cedo de manhã, fala comigo cedo de manhã. Eu quero que tu direciones o caminho mais alto, o caminho mais correto. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti de manhã, preciso de ti, Senhor, preciso de ti ao meio-dia, preciso de ti, Senhor, preciso de ti à noite, preciso de ti em todos os momentos. Eu quero que você vai me mostrar onde ir. Deixe-me saber o que fazer. Fale comigo de manhã cedo. Senhor, eu quero que você dirija meu caminho. Versículo capítulo 8. Agora, Isaías, aqui tem um aviso. Amém. No versículo 4, antes que a criança saiba chorar,
meu pai e minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados diante do rei da Síria. Agora ele está usando a criança para dar um cronograma para certas coisas, não é? Todo mundo é uma linha do tempo. Quantos sabem que estamos em uma linha do tempo? Uau! Quantos assistiram a esse filme na time? Em tempo. Ah, é um filme do McCann. Você deve observar no tempo. É um dos filmes de McCann. Você vai conseguir? Escreva isso. É chamado a tempo. Não deixe de assistir naquele filme. Ok, a moeda é o tempo. A moeda é o tempo. Você não trabalha por dinheiro, você trabalha por tempo. Então, quando você for trabalhar, poderá receber 2 meses de salário. 2 meses. E eles colocam isso na sua mão. E todo mundo nasce com 25 anos de vida. E no final de 25, você vê que é 1 ano e 6 meses. O tempo está passando. Quando chegar a 000, você morre. A menos que alguém lhe dê algum tempo. E alguém pode lhe dar algum tempo. Pessoas mais ricas têm muito tempo. Podem ter um século. À medida que as áreas mudam, as belas áreas de retratos que todas têm, algumas têm séculos. E eles guardam no banco. Eles guardam essa coisa com tempo nela. Então eles podem te dar tempo. 20 anos, seja lá o que for. Sim, se você não for rico em tempo, você está acabado. Você está no fundo do poço. Agora escute, ele disse isso. Veja, esta criança é um sinal. Uma das coisas que os cristãos não reconhecem hoje em dia são os sinais quando as coisas estão acontecendo. É uma indicação de tempo, certo? É uma indicação de algo que. Então, assim que a criança nasce, ok, ela vai andar e vai dizer mamãe e papai. E quantos meses isso te dá? Pediatras, quanto tempo vai demorar? 12 meses para dizer meu pai? Onde é que se chora meu pai? Não é papai e mamãe, meu pai. Meu pai. 2 anos. 2 anos. Meu pai vai bater no seu pai. Minha mãe está vindo. Quantos anos são? Os pediatras estão me dizendo que precisamos de 12 meses para dizer papai e mamãe, mas precisamos de 2 anos, 24 meses, para dizer meu pai e minha mãe. E meu pai vai bater na sua mãe. 4 anos. Precisa disso. Ei. Então, irmãos e irmãs, o que estou tentando dizer? Deus está nos mostrando através desta maravilhosa escritura que Ele está sempre nos dando uma contagem regressiva. E é isso que este acampamento também está revelando. Amém é uma contagem regressiva que começou. Vou entrar na contagem regressiva e estou voltando. Para lembrar, chegamos a este versículo e o próximo é só um aviso. E verso após verso. 6, ele disse, por mais que essas pessoas recusem as águas de Shiloah, ILT, Drake time igual 0.5S e GT, que correm suavemente, eu lhes dei mensagens legais. Eles recusam as águas calmas de Shiloah e se alegram com a resina e o sol radiante. Continuar. Agora. Por isso o Senhor fez vir sobre eles as águas do rio, fortes e numerosas. Sim, o rei da Síria e toda a sua glória.
E ele subirá por todos os seus canais e passará por todas as suas margens. Veja, Deus está dizendo que quando você recusa as águas que correm suavemente, amém, então ele vai trazer para você um rio forte. É assim que é a vida de todos nós. Existe um rio calmo e suave. Não gostamos de pregação, gostamos de doença. A gente não gosta de pregação, a gente gosta de morte. Nós não gostamos de casamentos, nós gostamos de funerais. Então, já que eles recusaram as águas que correm tão suavemente, eu lhes darei as águas do rio. Águas fortes do rio, e muitas. Até o rei da Síria eu enviarei. Venha e discipline meu povo. Uau! É assustador? Você responderá a palavra de Deus? Ou você quer os rios fortes da Síria? Ou você gosta das águas calmas de Shiloh? Pergunte ao seu vizinho que tipo de águas você está interessado em experimentar. Amém. Agora eu só quero terminar esse pequeno ponto aqui e prosseguir. Nosso DVD está pronto desta vez? Você sabe jogar? Tudo bem. Glória a Deus. Então agora eu estava dizendo a vocês, meus queridos amigos, amigos cristãos, que se Deus quiser, Deus me deu a visão de não ganhar 100 milhões de soul. Tentar ir para o céu com 100 milhões de almas a mais. Veja, eu realmente estou, de fato, tentando ir com 100 milhões de almas. Tudo bem? E é importante que todos nós tenhamos essa visão como igreja, porque não existe visão melhor para uma igreja do que ter a mente voltada para fazer a vontade de Deus. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Então, a primeira chave, e eu vou te dar apenas 7 chaves, e aí terminamos nossa reunião. A primeira chave, ok, nos leva de volta ao versículo. A primeira chave para ganhar 100 milhões de almas. Amém. É reconhecer uma linha do tempo e o relógio que está correndo muito, muito rápido. Amém. Então, meu querido rapaz do vídeo, você pode voltar ao versículo 4? Antes que a criança diga, antes que a criança tenha conhecimento para chorar, meu pai. É isso. Essa é a necessidade que temos hoje espiritualmente de reconhecer que os tempos foram estabelecidos. Amém. Agora estou na casa dos 40 anos, e se o Senhor me conceder graça, em breve farei 50. Agora, para eu chegar aos 50 anos, isso significa algo parecido com o que está neste versículo. Porque isso significa que, de certo modo, há uma fase do ministério que está realmente terminando neste momento. Porque se você ler Números, capítulo 8, vamos ler Números, capítulo, último versículo, último verso ou último mais um, Números 8. Quem é o homem ali na tela? Você deve ser rápido. Tem um cara no Kadesh ali. Ele é como um raio. Antes disso, 24, 25. Rápido. Certo, sim. Observe o versículo 24. Isto é o que pertence aos levitas de 20 a 5 anos de idade para cima. Tornei-me pastor quando tinha 25 anos.
Sim. Eles entrarão e servirão com dedicação e reverência no culto solene da tenda da congregação, participando ativamente das cerimônias e rituais. Amém. Agora falo de mim porque sou seu líder e pastor. O que acontece comigo te afeta. Talvez você não saiba, mas te afeta de modo real. Você entende? Sim, isso te afeta. E então, a partir dos 50 anos, eles deixarão de servir nesse ministério e não servirão mais. É isso aí. E eles não servirão mais, mas continuarão ministrando. Entendeu? Eles ainda vão ministrar. Entendeu? Quando você tem mais de 50 anos, você ainda ministra. E, mais uma vez, veja, isso nem sempre é exatamente assim. Porque este é o Antigo Testamento e a lei. Mas a lei nos dá uma imagem da mente de Deus e nos dá uma grande compreensão da vontade do Pai. Porque a imagem é para a igreja. Como quando Paulo disse que o boi não deve espantar o boi que debulha o trigo. E como um homem vai à guerra às suas próprias custas. E assim por diante. Tudo isso está na lei. Ele diz, não diz a lei? O que está na lei mostra a vontade de Deus, nos dando sua imagem e padrão. Uma pessoa que serve a Deus. Você deve servir a Deus enquanto jovem. Sim, é jovem. Jovem. As melhores idades são dos 25 aos 50 anos. Até uma mulher é fértil. Aos 50 anos, sua menstruação termina e você está fora. No fim, pode ter mais filhos ou não. Esse é o momento em que você pode dar frutos. Ele só acha que esse é o melhor momento. Portanto, não é de surpreender que, mesmo para o ministério, Deus escolha esse mesmo período, o mesmo melhor período para o ministério. Ele não escolhe a aposentadoria. Você já pensou sobre isso? Sim. Se essa é a época com mais sentimentos sexuais, tentações físicas, tensões, problemas, casamento, estresse financeiro, tudo nessa idade. Aos 50, quem próspera, próspera. Sim. Pessoas que prosperaram e construíram casas. E então, aos 50 anos, eles conseguiram. Se eles têm, eles têm. Você não tem isso. É pouco provável que você tenha isso. Uau! Você está me ouvindo? Estou pregando para você. Aqui diz manhã. Já é manhã aqui, hoje é sexta, não é? E eu prego. Estou na América e explico um colete que nos diz que este é o melhor momento. Seja naturalmente falando para dar à luz, para o ministério, para tudo. E veja, Deus até disse que eles voltariam a partir dos 25 anos. Volte, volte, volte. Da idade. Ah, a partir da idade do 24º irmão, eu virei e derramarei algo em você aí atrás. A partir dos 25 anos de idade, eles entrarão e servirão no tabernáculo da congregação. Uau! Fazendo a obra do Senhor. Sabe, esse é o chamado de um ministro do Evangelho. Sim. E o próximo diz que a partir dos 50 anos eles deixarão de urinar. Então isso mostra que a partir dessa idade há uma certa mudança, mesmo que não entendamos exatamente o que isso significa. Mas há algum tipo de mudança ou uma transformação em alguma coisa. Sim, isso é possível. Porque o próximo versículo é sobre eles ainda ministrarem. Eles ministrarão com seus irmãos no tabernáculo para guardar o serviço e não farão mais trabalho. Veja, se você usar outra versão,
Provavelmente vai estar um pouco diferente, mas é como se ainda houvesse algum ministério. Eles podem ajudar seus irmãos. É isso que ele diz. Ajudar seus irmãos em suas tarefas. Então, a partir desse momento, eles passam a ser mais como ajudadores de outros para que também sejam ministros ou para ajudá-los a fazer a obra de Deus. Mas há um certo fim ou uma transição de algo. Eu não posso fingir que sei tudo. Eu só consigo perceber isso também. Você entende? Eu vejo que esse é o melhor momento para fazer isso. Depois, você não tem energia ou capacidade para certas coisas. Mesmo tentando, você vê que não consegue. Você falha. Você entende? Você está aí? Você está me ouvindo? Agora, esse próprio fato também revela a linha do tempo em direção ao fim. Agora, se eu vou para o céu, isso significa que, se isso acontecer comigo, se a cidade chegar para mim, é a linha do tempo para o céu. Quando a criança disser meu pai ou quando? Há outra maneira. Você também pode dizer que quando este bispo evangelista morrerem, ele admite que não estará mais lá. Sim, não sei. Não sei quando. Sim, mas desta vez você vai começar a contar. Sim, esse é o ponto principal. Agora, quando olho para o esforço que temos feito como igreja, através do plantio de igrejas e tudo mais, e olho para o esforço que Satanás está fazendo, você percebe que Satanás está levando milhões de pessoas com ele para o inferno. O inferno se alargou. Então é hora de também modificarmos o que estamos fazendo e fazermos o que pudermos para ir para o céu com muitas pessoas. Pelo menos, se pudermos ir para o céu com muita gente. Aleluia extra. E essa é a nossa visão. Esse é o nosso objetivo. Queremos entrar no céu com 100 milhões de almas, pelo menos. Talvez Deus nos abençoe tanto que essa visão se realize e tenhamos outra. Sim, porque eu me lembro que tive uma visão de alcançar 1 milhão de almas. E isso aconteceu. E agora se tornou 100 milhões de almas. Uau! Você está animado agora? Quais são as maneiras pelas quais podemos ter 100 milhões? Então, 1 é 2. Plantio de igrejas. Não há nada para escrever. Apenas ouço o que estou dizendo. Plantio de igrejas e evangelismo puro. Plantar igrejas é bom, mas evangelismo puro é quando pessoas entregam suas vidas a Jesus Cristo. Conheci gente. Uma cadeira. Tenho conhecido muita gente que foi salva em cruzadas. Na verdade, as pessoas nem dizem que foram salvas. Aí um dia alguém vem e te conta: por que eu estava pregando em lá um outro dia? Quando prego, gosto de levantar mão. Eu disse: olha para a mão, olha para ela. Eu vim te convidar. Deus, olha para mim. Eu vim te convidar para vir. Então, quando terminei de pregar, um jovem veio até mim e disse: bispo, há 8 anos, você viu como levantou a mão? Foi assim. Eu nunca tinha te visto antes. Eu não era cristão e estava e você levantou. E assim como você fez esta noite, você disse: olhe para minha mão. Deus me enviou para convidar você. Eu estava ali. Venha. Me apresentei e ele disse que é pastor. Ele é pastor agora. Sim, ele só queria que soubesse. Uau! Continuo conhecendo pessoas que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Mesmo quando estava em tecnologia e CAP, meu diretor de cruzada disse: quando pregava em Comase, ele andava e contava as pessoas. A gente sempre conta para saber os números porque precisamos saber os números para entender o que estamos fazendo. Ele disse que o lugar estava tão silencioso enquanto eu pregava que ele teve que parar toda vez. Se ele dá um passo, isso incomoda.
Havia tensão e silêncio. Estudantes, os alunos são muito selvagens. Satanás as transformou em prostitutas. Temos muitas prostitutas no campus. Jovens, a prostituta fazendo tudo. Tudo de ruim que você possa imaginar acontece em Gana hoje em dia. É verdade que estamos planejando igrejas, e o planejamento de igrejas é uma delas. Tenho certeza de que nossa frequência à igreja será entre 50 mil e 100 mil pessoas no mundo todo. Isso não é muito. Não é muito, porque provavelmente estamos no meio da igreja inteira. Eu sei que são mais de 50 mil, mas 50 milhões e 100 mil pessoas. Quando você soma toda a igreja, todos os nossos ramos. Sim. Quanto isso pode fazer? Pelo menos é por isso que precisamos de mais pastores e mais igrejas. E mesmo na América, você tem quantos estados? 50. E vocês têm igrejas em quantos estados? 24 estados. E quando enviamos pessoas para se mudar, como aconteceu com Davi? Sim, se você morasse aqui em Minnesota, muitas pessoas não gostariam de fazer isso. Agora ainda temos que fazer isso porque cada movimento que as pessoas fizeram resultou na salvação de algumas pessoas e no estabelecimento de algumas igrejas. Aleluia! Quantas pessoas de Minnesota estão aqui? Apenas uma pessoa. Uau! Então, muitas pessoas até estariam aqui, mas é muito longe para elas virem. Amém. Mas quando você soma todos nós, é muito pequeno comparado aos 7 bilhões, que são 7 milhões de milhões. O que você acha? Então é aí que outros fatores necessitam entrar na pregação de mensagens evangelísticas cristãs e evangelismo puro para que as pessoas sejam salvas. ILT, Break Time igual 0.5S e GT, as quais não se juntarão ao farol e depois ministrarão a outras igrejas por meio de conferências de pastores e livros. Porque muitas pessoas também estão sendo mudadas e afetadas pelos livros mais do que até mesmo nossa própria igreja. Continuei conhecendo pastores. Aquali, você me mandou uma mensagem outro dia, certo? Venha me contar sobre isso. Diga que recebeu uma mensagem. Ok, ela está bem. Continuo conhecendo pastores. Outro dia conheci um pastor da Suazilândia. Eu disse, quem é esse? Acabei de olhar para um jovem e sou pastor. Quem é esse Svan? Eu disse, esse homem tem uma igreja muito grande. Ele tem milhares de membros. Ele veio para Iron Sharp Iron com 22 pastores. Levou todos para Gana. O pastor contou. Ele disse que tinha 2 ou 1 livro seu. Mega Chart alguma coisa e demônios e como fazer alguma coisa. Durante 4 anos eu só comi esse livro e agora os galhos e você encontraram outro. Diga-me. Leia em voz alta. Era uma manhã de domingo e recebi este e-mail de um pastor na Austrália. E aqui está uma mensagem de texto. Ele diz: eu estava com um querido pastor em Fiji que foi muito abençoado pelo seu ministério, mas tem apenas 2 livros, Lealdade e aquele sobre demônios. Ele, pela graça de Deus, liderou uma igreja que começou com sua própria família de 6 pessoas e chegou a uma igreja de 20 mil pessoas em 10 anos. Eu adoraria que ele conhecesse o pastor Doug, se for possível, pois seus livros sobre lealdade e deslealdade foram, de fato, a base desse grande ministério. E depois desse e-mail,
ele encomendou todos os seus livros e depois todas as suas cidades na internet. Olhem, Os comprou. amém. Eu continuo encontrando pastores como aquele pastor da Tanzânia que tem um ministério enorme. Ele diz: não, foi por este livro que enxerguei. Tanzânia, Quênia, pastores que conheci, alguns não conheci. Tem um pastor em Moçambique, todo tipo de coisa, milhares. Então, uma das coisas que a Cruzada Jesus Cura faz é expor o ministério e os livros, e apresentar os livros. Porque a parte principal da Cruzada é a conferência de pastores. É por isso que reunimos os pastores e trabalhamos com os pastores. Amém. Não tem como só o Lighthouse, só o plantio de igrejas, levar 100 milhões de almas para o céu na minha vida. Se o Senhor me abençoar e eu tiver 50 anos, isso significa que, como disseram, já terá passado. Tenho certeza de que antes de mais 50 anos, já terei partido. Já terei ido embora. Não sei quantos anos. Ninguém sabe. Então, se for puro evangelismo, puro trabalho voltado para pastores, e você vê que, na América, muitos de nós nem sequer enviamos livros para outros ministros, porque todos esses ministros foram realmente abençoados através de livros. Então, quando falamos sobre o Alien Jesus Crusade, isso engloba muitas coisas. É evangelismo, trabalho com livros, trabalho com pastores, e é isso. Porque o Lighthouse é um elemento pequeno da obra de Deus no mundo, mas também podemos morrer com 100 milhões de almas fora do inferno. Aleluia! Aleluia! É emocionante? É fantástico? É poderoso? Você está feliz em fazer parte da campanha Curando Jesus? Amém. Agora o Senhor está impressionando o meu coração a tentar atravessar a África. Se o Senhor der mais tempo, cruzaremos outros lugares, talvez até a América. Nunca se sabe. Mas isso não importa. O que importa é de Jerusalém a Judéia, a Samaria e aos confins da terra. E por causa de onde viemos, aprendemos a fazer as coisas da forma mais barata possível, se for possível. Mas ainda assim é caro. Mas é barato. Benin me disse, ao ver fotos da cruzada, perguntou, quanto custa? Ele disse, uau, não consigo imaginar quanto dinheiro você vai precisar. Todas essas cruzadas são esses lugares. Sim. Eles não podem porque não conhecem certas coisas das quais nos beneficiamos por sermos de lá. Você está comigo? Então você vê, há vantagens e desvantagens em tudo. O americano comum não consegue entender facilmente o que fazer na África. Sim. E você vê que há cada vez menos. Até o bem parou de fazer cruzadas. Só conferência, se convidar. Não sei se ainda faz cruzadas, mas não é como antes. E o Boom que se aposentou de vez. E se você for para a África, estou falando da África porque é o próximo lugar. Mas eu acredito que um dia também teremos muitas cruzadas na América do Sul. É nisso que estou acreditando. Deus chama a mesma coisa. Nós fazemos isso lá. Pela graça de Deus, Deus nos dará tempo. Amém. Não acabou até acabar. Aleluia. Amém. Então eu quero que tenhamos isso coletivamente em nossos corações. E eu estava dizendo a alguém, veja a unção neste ministério, é também uma unção para a riqueza.
mas é uma unção para a riqueza sem pregar sobre riqueza. Sim. Por quê? Como eu estava dando um exemplo, eu fui a uma igreja filial e simplesmente angariei fundos. Sim, mais de US$ 50.000. Eu nunca prego sobre riqueza. Eu prego sobre outra coisa de um dos meus livros. Sim. Então, olha só, isso arrecada dinheiro. Então, o que estou dizendo é que, segundo a palavra de Deus, não precisamos falar todos os dias sobre dinheiro. Se nos concentrarmos em trabalhar para o Senhor, acredito que Deus cuidará de tudo o que precisamos. Amém. Sim, tenho tentado focar em trabalhar para o Senhor. Acredito que isso terá um bom efeito sobre nós. Amém. Então vamos assistir a este vídeo curto e rápido que não funcionou ontem. Espero que a gente consiga desligar a luz e o som. Vamos ver. É só um vídeo curtinho, de 2 minutos.